Boa noite, pessoal. Boa noite, Marco Fiaschetti. Mais uma live da Anfarmag. Muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos em mais uma live da Anfarmag para começar o mês de maio. Estou verificando aqui o pessoal entrando. Sejam muito bem-vindos. Hoje com um assunto bastante pertinente, recente, muito bom. Estou vendo aqui o pessoal entrando, do Brasil inteiro, que bacana, muito bem, muito bom. Hoje, pessoal, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, estou me conectando aqui também como vocês, tá? Enquanto isso o pessoal está entrando, muito bom. Como é que vocês fecharam o mês de abril? Falando nisso, essa semana a Anfarmag encaminhou para todos os associados o resultado daquela pesquisa que nós fizemos sobre o impacto econômico da pandemia nos negócios magistrais. Então você que é empresário, você que é gestor da farmácia, é interessante dar uma olhadinha naquele relatório que nós encaminhamos para vocês. E essa semana a gente faz uma nova enquete, tá? Então, fiquem atentos aí ao e-mail de vocês, que ao longo da semana a gente vai tirar uma outra fotografia, né, e uma outra enquete para a gente continuar discutindo sobre esse assunto. Enquanto vocês também estão entrando, deixa eu dar um alô. As nossas compras coletivas, que são um sucesso, através do app da Anfarmag, de uma maneira prática, de uma maneira assim muito simples. É possível acompanhar através do app tudo que a Anfarmag vem fazendo, através dos informes, e também tem um módulo de compras coletivas. Já fizemos compras coletivas aí de luvas, de material descartável, que mais? De sacolas, e agora nós estamos com uma campanha de panos de limpeza, né? Então baixe o app, verifique, preços imbatíveis. Aliás, essa está sendo uma tônica da Anfarmag, de além de dar todo o apoio para o associado, possibilitando que esse associado economize durante esse momento tão difícil que a gente está passando, tá bom? Mas vamos lá para o nosso convidado. Hoje nós temos aqui um convidado de honra. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se ele já está nos conectando. Só um minutinho aqui para eu me achar. Opa. Vamos lá. Doutor Marcos Machado é o nosso convidado. Deixa eu ver se eu acho ele aqui, pessoal. Só um minutinho aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Opa! Só um minutinho aqui, pessoal. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ver se vai dar tudo certo. Só um minutinho. Hoje nós estamos falando, então, isso, o Dr. Marcos Machado está se posicionando ali com a câmera. Deixa eu só ajeitar melhor aqui, peraí. Enquanto o Dr. Marcos ele vai se achando ali na câmera, hoje o nosso assunto são sobre os testes rápidos para a Covid-19 na farmácia. Uma nova possibilidade de prestação de serviço pelas farmácias magistrais, dentro de uma flexibilização da legislação recentemente aí, pelas autoridades sanitárias, o que está permitindo farmácias e drogarias, então, realizarem esses testes, tá? Com isso, natural que a farmácia de manipulação, que já presta o serviço de manipulação de fórmulas, um serviço complexo, um serviço farmacêutico complexo de individualização de terapias, também se vê com a possibilidade agora de também prestar serviços ao usuário desse medicamento, através desses testes rápidos. E nada melhor do que a gente ter um especialista, farmacêutico, presidente do CRF aqui de São Paulo, com bastante experiência na área de análises clínicas, empresário do setor. Dr. Marcos, seja muito bem-vindo a mais uma live da Anfarmag com os nossos farmacêuticos magistrais. Fique à vontade para dar uma boa noite para o pessoal.
Muito obrigado, Marcos, a você, a todos os amigos aí da Anfarmag. Eu estava ajeitando aqui porque eu estou acostumado com outra ferramenta. Eu queria dizer que eu não sei se dá para ver. Cortadinha ali. Tá, consegue me ouvir? Me ouvir bem? Sim, sim. Tá, eu queria dizer antes de iniciarmos aí que eu não pude vir com a camisa do Palmeiras, mas eu vim aqui com a camisa verde, vermelha e branca, viu, Marco? Que é para homenagear o pessoal da Anfarmag, que aí sim nós temos um pessoal, né, importante, que bem inteligente, torcedores do Palestra, então me sinto em casa, viu? Brincadeira, então, pessoal, tá bom, brincadeira. Seja muito bem-vindo, tá? Muito obrigado, espero poder ajudar. Marcos, primeiro, né, o que são esses testes rápidos que agora farmácias e drogarias têm a possibilidade, né, de realizar? Uhum. Bem, Marcos, os testes rápidos, eles são um tipo de um exame que pode ser, a técnica é por imunocromatografia, ele dá a possibilidade do profissional fazer o exame em loco, ou seja, não há necessidade de ter equipamentos para realizar isso, como se fosse um laboratório. Existem outras técnicas que até melhores, né, do que o teste rápido, melhores do ponto de vista de rapidez no diagnóstico, de sensibilidade e até de precisão, porém necessitam de equipamentos para realizar. O teste rápido dá a possibilidade de ser realizado em determinados locais, até mesmo em residências, por exemplo, né, sem a necessidade de equipamentos. Ou seja, a leitura é visual, o material a ser utilizado tanto pode ser soro, mas também pode ser sangue total, soro, plasma, mas sangue total, ou seja, furando a ponta do dedo você pode realizar um teste rápido, né, o chamado teste rápido, e ter um resultado em torno de 10 a 30 minutos, dependendo do teste. Geralmente esses testes eles vão de 10 a 15 minutos para dar um resultado. Então o teste rápido é isso, é um equipamento que possibilita a realização de testes em loco, de maneira rápida, sem necessitar de equipamentos que demandem investimentos e também dificuldade para a leitura dos resultados. Então pelo que você comentou, esses testes precisam ser realizados nas dependências da farmácia. Não é um teste, um kit que o consumidor pode adquirir na farmácia e fazer, por exemplo, a testagem em casa. Necessariamente dentro da farmácia, né, Marco? Marco, a resolução 377 e também as notas técnicas, principalmente a resolução, ela deixa claro que o teste nesse instante, ele é para realizar na farmácia pelo farmacêutico. Existe, numa das notas técnicas, uma certa dúvida, porque ele fala em profissional de saúde adequadamente treinado. Mas, em vários pontos, a nota traz claramente a citação de que deve ser feito na farmácia e por farmacêutico. A nossa única dúvida, e o Conselho Regional de Farmácia fez alguns questionamentos à Anvisa, espero as respostas amanhã, nós fizemos na quarta ou na quinta-feira, é que uma das notas técnicas traz a questão do farmacêutico, o responsável técnico fazendo a entrevista com o paciente. Ficou um pouco dúbio isso, porque numa farmácia você não tem apenas o responsável técnico, você tem outros profissionais farmacêuticos trabalhando, e eu entendo que isso não é limitado ao responsável técnico, ou seja, é aos profissionais farmacêuticos. Então, a única dúvida que nós... Não é dúvida, mas para mim isso é muito claro, mas de qualquer forma nós consultamos a Anvisa para entender o que ela quis dizer quando ela coloca que a entrevista tem que ser feita com o responsável técnico. Então, nesse momento, não é para vender o teste. Veja, o teste rápido não é autoteste, há diferença. Autoteste é aquele que o paciente compra, faz na sua casa, faz na sua empresa, ou seja, ele mesmo faz. Não é autoteste, é teste rápido para ser realizado por profissional de saúde, que é o farmacêutico na farmácia. E, aliás, muito Marco, bom. Só para completar, é pelo farmacêutico. A oportunidade que nós temos nesse momento de firmar o farmacêutico como profissional de saúde, não podemos perder. Então, por favor, não vamos passar essa responsabilidade para outros membros de equipe que não sejam farmacêuticos. Isso é muito importante para mim dizer. Marcos, então, só para os nossos participantes se situarem, nós estamos falando, então, RDC 377, agora do dia 28 de abril,
E duas Exato. notas técnicas, né? A 96 e a 97, 97. também aí da semana passada. É isso, né? Isso O mesmo. colega precisa conhecer essas três regulamentações para ter uma visão ampla aí do assunto. É isso, né? Precisa, Fesquete, ele precisa conhecer, precisa ler essas três, a resolução e mais as duas notas técnicas, precisa entender, porque também queria dizer que a nota técnica, a 96, ela não traz apenas orientações para a realização do teste rápido, ela traz orientações gerais de como o farmacêutico e a farmácia têm que estar nesse momento com medidas, inclusive, de segurança. E cita várias medidas que não se restringem apenas à realização do exame para a Covid. Então, é muito importante que os colegas se atentem a isso, inclusive porque para a realização dos testes rápidos, há algumas questões de adaptações do serviço farmacêutico, aliás, da farmácia, do ambiente de farmácia, que é muito importante que os colegas entendam e, se necessário, tirem as dúvidas aí conosco. Eu acredito que no andar da nossa live nós vamos ainda tirar algumas dúvidas sobre isso. Marcos, já que a gente está falando de adequação física e de treinamento da equipe, vamos falar um pouquinho sobre isso. Tá? Boa. As farmácias de manipulação, né, normalmente têm áreas de laboratório, de atendimento, e nem todas têm, por exemplo, como nas farmácias sem manipulação, uma área, por exemplo, de aplicação de injetáveis. A farmácia de manipulação, aquele colega que pretende prestar esse serviço para a sociedade, em linhas gerais, adaptações físicas ele precisaria fazer na farmácia dele, para depois a gente falar do treinamento da equipe. Perfeito. Ô Marco, eu acho importante você estar tocando nesse assunto, e claro, no decorrer vão surgir perguntas, os colegas também vão perguntar. É muito importante dizer que, embora esse assunto esteja sendo discutido há muito tempo na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e provavelmente nós temos colegas aí que estão na live, assistindo a live, que sejam da área de diagnóstico, sabem disso, nós já estamos discutindo a questão dos testes rápidos, da realização de exames em farmácia, há pelo menos 4 a 5 anos, né? E é muito tempo, eu acho até um tempo muito grande, e acredito, já falei isso várias vezes, eu entendo que a Anvisa já poderia ter legislado sobre isso, e também o Conselho Federal também poderia ter legislado e definido quais eram os exames, quais eram as atribuições que o farmacêutico poderia realizar dentro da farmácia. Mas, por uma questão aí, enfim, burocrático, né? A última vez que se discutiu isso na Anvisa foi agora em 2019, numa audiência pública que teve lá, e eu disse bem isso, eu falei, olha, nós já estamos discutindo esse assunto há muito tempo, mas nós vamos acabar chegando no final do ano e não vamos ter definido. Por uma circunstância que agora aconteceu dessa pandemia, foi liberado de uma forma até muito rápida. Uhum. Bom, nenhuma farmácia estava preparada para isso. Então, não é nenhum pecado e também não é nenhum erro da farmácia a resolução ter saído quarta-feira passada, não tem que estar pronta para fazer as coisas na segunda-feira. Acho que isso é muito importante de dizer, né? É preciso algumas adaptações. A Anvisa pede na resolução que haja uma área separada para atendimento desses pacientes, e eu acho que é importante dizer o porquê disso. É claro que provavelmente, tanto na manipulação, na magistral, como também na drogaria, nós já devemos ter recebido diversos pacientes que com certeza estavam ali contaminados, nós não vamos saber, né? Mas no momento em que se abre isso para realizar exames de pessoas que já tiveram a síndrome gripal e já estão apresentando sintomas, porque também depois eu gostaria de falar sobre isso, esse exame não é para todo mundo, mas especificamente para quem tiver algum sintoma, e nós vamos ter que discutir um pouquinho essa questão da formação de anticorpos, vamos falar já, mas você ao atender uma pessoa com síndrome gripal, mas com forte suspeita de Covid, é claro que nesse momento, tanto o farmacêutico como sua equipe correm um certo risco. Então é importante que ela tenha um espaço adequado para poder atender essa pessoa, para depois fazer, assim que esse paciente sair, também fazer a desinfecção. Então, criar um fluxo de atendimento, que também acho muito importante, diferente dos atendimentos normais, que às vezes levam até um certo tempo. A partir de amanhã, o colega da magistral, a magistral tem uma característica muito diferente da drogaria, que é dar atenção ao paciente, é sentar com ele, muitas vezes olhar a fórmula que foi pedida,
até para calcular preço, conversar um pouco com o paciente, isso é muito característico. E, aliás, é o que diferencia a farmácia magistral, que é uma coisa muito importante. Mas, nesse caso, Marco, eu entendo que é preciso que se crie um fluxo, aliás, não é que eu entendo, é necessário que se crie um fluxo para atender rapidamente esses pacientes, para que eles não fiquem muito tempo na farmácia, nem em contato com os outros pacientes que ali estão e nem em contato com o próprio farmacêutico e sua equipe de trabalho. Então, ao entrar, cria um fluxo diferente ali dos outros pacientes, atenda ele rápido, forneça máscara para ele, para nós que vamos atender, para todos os colegas que estão aí agora, devem estar paramentados também. Touca que a área magistral já usa, touca, mas não esquecer óculos, máscara, avental, luva e fazer os atendimentos rapidamente. Não demore com esse paciente, né? Quanto antes ele puder, melhor. Então, adapte o sistema primeiro. É necessário uma sala, não vá atender esse paciente em qualquer lugar, mas adapte uma sala para atendimento. Segundo, crie um fluxo de atendimento para que possa ser rápido e não esquecer também de depois liberar a declaração de serviços farmacêuticos. Mas acho que vão surgir perguntas, a gente também vai conversando ao longo do tempo. Eu inclusive, convido, né, os colegas, dentro desse espaço democrático, que já é a tradição aqui das lives da Anfamag, de interagirem, de perguntarem, né, vocês fiquem muito à vontade. Marcos, não é só apenas a farmácia ter, então, uma estrutura adequada, procedimento, POP, paramentação, pessoas qualificadas, em relação aos resultados. A farmácia precisa comunicar a vigilância, né, de resultados. É isso, Marcos? Isso mesmo. Por favor. Eu queria dizer também que, assim, antes até da comunicação, se você me permitir dizer o seguinte, nem todo colega farmacêutico só tem obrigação de saber o que é um teste rápido, como faz. Não se sintam acuados por isso, nem tampouco obrigados a saber isso. Não é obrigado. E estou dizendo isso com muita tranquilidade, porque às vezes dá a impressão que o farmacêutico é obrigado a saber tudo, é obrigado a fazer os exames com qualidade. Olha, cada um, ao se formar, escolheu uma área de atuação e faz melhor aquilo que escolheu fazer. Os testes rápidos, mesmo em drogaria, ainda é um serviço pequeno, ainda é uma prestação de serviço que não está ainda totalmente engajada no seu dia a dia. Então, é preciso treinamento, conhecer o que é um teste rápido, não é só furar o dedo, é preciso preencher corretamente aquele espaço onde vai a gota do sangue, saber por que está colocando a solução tampão, qual o resultado esperado. E, claro, o resultado de um teste, ele pode ser positivo, ele pode ser negativo, mas muitas vezes ele deixa dúvida, ele é um resultado inconclusivo, ele deixa margem a dúvida. Então, é preciso treinamento, entender do que está acontecendo naquele teste, se ele é válido ou não, né? Então, os colegas farmacêuticos não se sintam pressionados também por isso, não. Nós vamos fazer treinamentos, mas não só nós, existem vários outros treinamentos acontecendo e o colega deve se capacitar, primeiro, para que ele mesmo se sinta à vontade de realizar. Segundo, que quando ele realize, ele possa dar um bom resultado para o paciente e para a sociedade. Os testes, eles não têm só, nesse momento, a importância de fazê-los porque é como um serviço a mais para o farmacêutico e para a farmácia. Não, ele é uma valorização do serviço farmacêutico, muito importante. Ele é também um serviço a mais para a farmácia, mas do ponto de vista epidemiológico para a sociedade tem um valor enorme, porque com esses testes, se eles forem bem feitos, eles serão utilizados para poder, inclusive, proporcionar a volta à atividade econômica do país. Então, a farmácia tem um papel nesse instante essencial, mas ela deve fazer isso com rigor. E todos os resultados, sejam eles positivos ou negativos, eles devem ser comunicados para a Vigilância Sanitária Local ou para a Vigilância Sanitária, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Existe um site, se não me engano, é notifica.saude.gov.br. Esse era o endereço que a Anvisa está indicando para poder fazer as comunicações. E aí, volta a repetir, tanto negativo como positivo. Por quê? Porque esses dados serão utilizados como dados epidemiológicos.
Imagina a riqueza que será isso se eu puder saber que em determinada região da cidade, onde tem farmácias, aquela região tem mais casos positivos, então é preciso tomar mais precauções ali. Outra região tem menos, então eu posso abrir o comércio naquela região. Então são dados importantes, a notificação é importante. Todavia, essa notifica.saude.gov.br, eu tentei entrar semana passada para verificar como estava e eu tive dificuldade para acessar. Então, aos colegas que puderem e vão realizar o serviço, entre em contato com a vigilância epidemiológica, vigilância sanitária da cidade ou ali próximo do bairro, para entender de fato como é que serão feitas as notificações, mas não deixe de fazê-lo, porque epidemiologicamente isso tem importância muito grande para a sociedade. O Marcos, e falando em comunicação, tem uma pergunta aqui interessante de um colega. O paciente tem que autorizar a farmácia para ela poder comunicar ou essa comunicação é mandatória? É obrigatória. É obrigatória, é obrigado a comunicar. Na verdade, quando for fazer o atendimento, é preciso fazer um cadastro desse paciente com todos os dados dele, desde nome, documento, endereço, né? E também importante, depois eu posso falar sobre isso, o que vai na declaração do serviço farmacêutico, mas é preciso coletar os dados do paciente para informar depois, justamente para que a gente possa ter dados epidemiológicos para estudar depois. Muito bom. Outro colega aqui pergunta sobre licença. Sim, a farmácia, né, Marcos, deverá estar legalizada possuindo licença de funcionamento emitida pela Anvisa e autorização de funcionamento, a AFE, né, publicada em Diário Oficial. E nesses dois documentos deverá constar, então, a atividade de prestação de serviços farmacêuticos para a farmácia. É isso, né? Ela precisa estar devidamente autorizada pela vigilância. Então, essa é a questão. Teoricamente, as farmácias têm que ter autorização para prestação de serviços, consequentemente, a realização de exame. Num primeiro momento, o entendimento é que aquelas farmácias, sejam elas drogarias ou magistrais, que não tinham ou não têm autorização para serviço, teoricamente não poderiam realizar. Mas eu também fiz essa pergunta para poder entender claramente isso, porque nem todas as farmácias, nem todas as nossas drogarias estavam também prontas para a realização de serviço. Então, eu ainda quero deixar isso bem claro. É muito novo. Segunda-feira está sendo encaminhada essa pergunta também à ouvidoria da Anvisa. A nossa equipe também, pessoal, na última quinta-feira encaminhou também um informe no formato de perguntas e respostas, com uma série de perguntas frequentes. E como o Dr. Marcos colocou, como é tudo muito recente, vem vindo novas publicações, as equipes, tanto da Anfarmag como dos conselhos, conforme vai evoluindo esse entendimento, a gente vai compartilhando isso com os colegas, né? Marcos, primeiro que não é obrigatório a farmácia poder prestar esse serviço. Isso é uma opção. Mas eu diria que, além da opção, essa flexibilização, ela talvez permita que a farmácia de manipulação mostre ainda mais a sua essencialidade dentro do contexto da saúde, né? Até porque me parece que isso é um caminho sem volta. Então, eu gostaria que você comentasse, Marcos, essa oportunidade histórica, né, que, devido até uma crise, mas, de qualquer maneira, se abre para as farmácias de manipulação, que muitas vezes são focadas no produto, são especialistas no produto, mas essa oportunidade agora de um olhar mais amplo, né, e um olhar para quem faz o uso do produto, que é o paciente. Então, eu queria que você comentasse essa oportunidade para as farmácias magistrais nesse sentido. Eu acho importante colocar isso, queria agradecer, porque, de fato, isso surgiu meio num afogadilho, né? Quer dizer, é uma decisão assim, rápida por causa da situação da pandemia, mas entendo que, embora, né, não tenha obrigatoriedade, isso é muito importante de deixar claro, porque como nós temos vários colegas farmacêuticos também, vocês não são obrigados a realizar e a farmácia não tem obrigação de realizar, ela vai fazer se ela tiver interesse e estiver dentro
das condições adequadas que a resolução permite a realização. Mas eu entendo, Marco, que a resolução ela traz no seu texto que essa medida é válida enquanto durar a situação de urgência, né, decretada aí pelo Ministério da Saúde. Mas eu acho que não volta mais. Essa discussão, como eu disse no início, dos testes rápidos em farmácia, ela é muito antiga. Por isso, até entendo que nós já poderíamos estar mais preparados para isso. Não estávamos, mas surgiu a oportunidade de qualquer forma. E agora é o momento de agarrá-la. Eu acho que não volta mais. O que significa isso? Significa que nos próximos meses nós podemos ter muitos outros procedimentos sendo realizados dentro da farmácia que aproximam a farmácia do médico, do paciente, evidentemente, mas do médico também, do prescritor e de quem vai fazer o tratamento. E eu acho que é uma oportunidade única. A magistral já tem essa característica de trabalhar muito próximo ao médico, no sentido de receber essas prescrições, conversar com o médico, orientar, conversar com o paciente, já faz esse trabalho muito bem, e entendo que os exames serão apenas uma complementação desse trabalho, mas que pode ter um efeito gigantesco, porque à medida em que você tem ali a possibilidade de diagnosticar essa doença e passar a conversar com o médico, e veja, na magistral existe uma característica também, claro que na drogaria pode ser aproveitado também, mas a magistral ela tem uma característica de, por exemplo, nós temos farmácias e colegas que lidam apenas com pacientes diabéticos. Poxa, paciente diabético nesse momento, paciente diabético hipertenso, cardiopatas, poxa, é uma oportunidade enorme de fazer esse trabalho adicional, colocar um serviço a mais ao seu paciente e mostrar ao médico que depois, além porque tudo bem que nós fazíamos a dosagem de glicemia, mas agora a gente dá um pulo, sabe, um salto enorme do ponto de vista profissional. Então, entendo que não há obrigatoriedade, mas tanto as farmácias magistrais como a drogaria estão tendo nesse instante a possibilidade de fazer um serviço direcionado ali à saúde e um contato direto com o médico. E eu sei que, por exemplo, na magistral, esse contato devido à Covid já tem acontecido, até por causa da manipulação de alguns medicamentos específicos, claro que não são para cura, mas têm sido utilizados agora nesse momento de pandemia, e acho que a realização dos exames vai aproximar ainda mais e criar um melhor entendimento ainda de que a farmácia é, de fato, um estabelecimento de saúde, de fato. É a nossa oportunidade de aproveitar o momento, Fesquete. Muito bom. Marcos, muitos dos nossos farmacêuticos que estão nos acompanhando são proprietários de farmácias, né? Então, aqui algumas situações de cunho prático. Perfeito. Em relação a drive-thru para testagem, né? Qual que é recomendado? Alguma observação? O drive-thru tem sido realizado por laboratórios. Então, alguns laboratórios de análises clínicas têm feito isso nas suas instalações e, de certa forma, assim, têm utilizado isso como um serviço adicional, mas também como uma forma prática, Marco, porque existe uma nota, eu não vou me lembrar agora, do Ministério da Saúde, nota número 4, só não me lembro exatamente de que data que as mesmas exigências que estão sendo feitas para a farmácia, de ter um local específico, você não pode deixar o paciente ali no mesmo ambiente de recepção junto com os outros pacientes, você tem que atender rápido, tem que ter uma sala específica de atendimento. Todas essas exigências já foram feitas para os laboratórios, para as clínicas, para os hospitais. Então, talvez, isso é o que eu queria ter, no início eu falei como é que poderiam pensar em possibilidades. O drive-thru pode ser uma possibilidade se você não tiver no seu ambiente de farmácia um espaço adequado, mas talvez ali na frente você possa criar isso como drive-thru. Então, está sendo feito, o laboratório já tem utilizado desse expediente, não vejo nenhum problema que a farmácia também utilize. Então, é questão de adaptação e pensar em novos modelos que não só dentro do próprio ambiente. Eu acho que é uma boa ideia. Ok. Também, né, de uma maneira assim, bastante objetiva, caso eu não opte pelo drive-thru, eu posso fazer esses testes na sala de injetáveis? Na sala de aplicação de injetáveis? Pode, com todas as precauções que devem ser tomadas, inclusive de desinfecção do ambiente, logo após a saída do paciente, desinfecta o espaço antes de entrar outro paciente. Por isso, talvez, Marco, seja importante marcar
é hora realmente para marcar a hora, sim, não precisa ser especificamente marcar a hora, mas há um espaço de 20 a 30 minutos entre um atendimento e outro, e talvez até fazer uma agenda realmente de realização, para não correr o risco de imediatamente ter que sair uma pessoa e entrar outra. Então, todas as medidas de segurança antes de entrar outro paciente na sala. Marcos, como que o colega deve saber se aquele teste que está sendo ofertado para ele poder fazer essa testagem, ele está adequado perante a Anvisa? A Anvisa disponibilizou uma área no seu site, onde estão lá todos os produtos relacionados a testes de Covid que foram registrados. Embora possa ser consultado lá, alguns colegas acabam esquecendo desse detalhe. E na sexta-feira, hoje não, acho que foi na quinta, não, foi no sábado, me perdoe. No sábado eu tive uma reunião com vários líderes de setores, estavam presentes o presidente da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, de Patologia Clínica, e também o presidente da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. E ele chamou a atenção que eu gostaria de passar a vocês. Embora todo o rigor da Anvisa para poder não deixar que kits vão para o mercado sem registro, tem entrado kits sem registro. Então, muito cuidado. Os kits têm que ter o registro na Anvisa. E, na dúvida, acessem o site, verifiquem, qualifiquem o fornecedor de vocês. Não comprem de qualquer lugar sem ter certeza que o kit de fato tem registro, porque, veja, a qualidade dos kits também importa muito nesse contexto. E não são todos iguais. Depois acho que deve ter alguma pergunta dessa, se não tiver eu volto, mas a qualidade é muito importante para um bom resultado. Inclusive, Marcos e colegas que nos acompanham, a equipe da Anfarmag, ao longo da semana, obviamente, esse perguntas e respostas inicial que a gente encaminhou na quinta-feira, ele vai ser atualizado constantemente, e aí nós vamos passar mais detalhes de como a farmácia interessada deve fazer a qualificação do seu fornecedor, com orientações ainda mais detalhadas. Marcos, o médico ele pode prescrever para um paciente fazer o teste na farmácia? Ele pode, mas não há necessidade. Não há necessidade. Os pedidos, as prescrições, os pedidos médicos para realização, eles serão muito mais necessários nos laboratórios para aqueles planos de saúde que, teoricamente, alguns planos de saúde estão cobrindo, não todos. Mas para realização na farmácia, não há nenhuma exigência de solicitação médica de exames nesse momento. Ou seja, Marcos, o que a legislação permite é que o paciente possa vir a solicitar o teste por conta própria e, obviamente, que cabe aí o farmacêutico fazer uma entrevista rápida, uma breve anamnese. Exato, para verificar, sintomatologia, há quantos dias está com aqueles sintomas, para confirmar ou não a necessidade da realização do teste. E o farmacêutico, entendendo que cabe, ele pode proceder à testagem. Em linhas gerais, é isso, né? Na verdade, é muito importante duas coisas. Primeiro, que o colega farmacêutico conheça o que é, de fato, a resposta imunológica ao vírus SARS-CoV-2, porque existe um período de resposta imunológica adequado para isso. Qual é esse período? O que se tem hoje de estudos é que, a partir do 7º dia dos sintomas, porque a gente não vai saber exatamente o período que ele se infectou, mas a partir do 7º dia dos sintomas, teoricamente, nós já podemos detectar, através desse teste que está sendo agora oferecido nas farmácias, nós poderíamos detectar a presença de IgM. Agora, a partir do 7º, não significa que todas as pessoas terão o seu diagnóstico no 7º dia. Isso pode ir do 7º até o 14º dia para a identificação de IgM. Vai variar muito. Em média, alguns testes estavam detectando IgM no 10º dia. Então, isso depende muito do kit que vai ser comprado. Por isso a importância, quando chegar um kit na farmácia, você vai ter que ler a bula dele todinha para entender qual é a sensibilidade e quando é que ele está detectando os anticorpos de IgG e IgM. Por quê? O IgM, ao ser detectado, significa que naquele momento esse paciente tem uma preocupação enorme com ele
dele estar transmitindo essa doença. É o período de infecção aguda. Mas ele pode ir de 7, pode ir até de 4 dias, dependendo da sensibilidade, é muito difícil. Geralmente os testes rápidos estão indo de 7 a 14. O IgG, que é o anticorpo que nos interessa, para que a gente possa ficar tranquilo, para não estar mais se infectando ou passando essa doença, ele pode ser detectado para alguns testes a partir do 14º dia, mas podendo ir até o 21º na sua curva. Ah, mas aí como é que eu vou saber? Você só vai saber lendo efetivamente a bula do kit que você comprou, né? E também conhecendo um pouquinho da resposta imunológica. Nos próximos dias eu pretendo divulgar nós vamos fazer um treinamento no conselho, onde nós vamos mostrar essas curvas, os colegas vão poder acompanhar. Serão 3 vídeos de 10 ou 15 minutos cada um, tentando explicar tudo o que é necessário sobre isso. E os colegas devem acompanhar. Por quê? Dependendo do dia em que a pessoa está, não adianta fazer o teste. Então, ao chegar na farmácia, tem que fazer uma entrevista com o farmacêutico, é preciso fazer a anamnese. Se o paciente disser assim, olha, eu não tive sintoma nenhum, não estou sentindo nada, não tive contato com ninguém, vim aqui só por fazer, pode fazer? Pode. Nós estamos num país livre, todo mundo pode fazer. É adequado fazer? Não, não é adequado fazer. Se vocês tiverem a possibilidade de deixar os testes rápidos para aquelas pessoas que apresentam sintomas, ou então para aquelas pessoas que têm em casa mãe idosa, pai idoso, avós, vizinhos idosos, os cuidadores que vão cuidar de pessoas idosas, essas são adequadas para fazer o exame. Agora, se não tiver sintoma nenhum, não há necessidade. Provavelmente nós não pegaremos nada, que é o que tem acontecido, inclusive, em laboratório. Nós temos pego muitos resultados negativos porque as pessoas estão fazendo. Claro, elas querem fazer, elas têm o direito. Mas não serve para ter diagnóstico bom para isso, entendeu? Então, entreviste o paciente antes da realização. É muito importante. Aí a importância da interação do farmacêutico com esse paciente, com esse cliente que deseja fazer o teste, essa interação. E mais uma vez nós estamos falando aqui que é a oportunidade de tangibilizar a essencialidade da farmácia. E do farmacêutico. Quando o farmacêutico, de uma maneira genuína, entrevista esse paciente no sentido de conhecer melhor todo esse contexto, ele também está demonstrando ali o que uma farmácia de manipulação, como estabelecimento de saúde, pode propor, pode proporcionar para esse cliente. Marcos, também uma dúvida aqui bastante prática. O farmacêutico pode ir até a casa do paciente fazer o teste? Nossa, eu não quis emendar na resposta, porque às vezes eu falo demais, até peço desculpas, mas entendo que, veja, embora a farmácia possa fazer até mesmo no seu ambiente, nós estamos colocando dentro da farmácia nesse momento um paciente que possivelmente esteja contaminado e traz risco para todo mundo, tá certo? Não dá para a gente tirar também essa característica. Então, alguns pacientes idosos, talvez não seja adequado ir ao ambiente da farmácia em determinado momento. Então, se a farmácia puder marcar para fazer esses exames residenciais, está ali no seu bairro, de repente tem pacientes que estão próximos, já são conhecidos, são idosos, estão no grupo de risco, diabéticos, cardiopatas, é interessante ir lá fazer? Se puder marcar ir na farmácia, na residência e fazer, eu entendo que seja um serviço adicional, vai ser muito bem recebido e acho que, em termos de risco também, diminuiria muito o risco e a exposição de todos, do paciente até o seu grupo de trabalho, farmacêutico, sua equipe de trabalho. Eu entendo que poderia ser feito sim. Marcos, existem vários modelos que foram aprovados, estão disponíveis, em linhas gerais, custo médio para a farmácia desses testes, se é que dá para a gente falar de uma ordem de grandeza, e, consequentemente, ordem de grandeza do preço a ser cobrado para o paciente. Como é um exame, uma coisa nova para a farmácia, ainda não havia um mercado específico, algumas farmácias fazendo, mas eram poucos, nós tínhamos poucos testes também que chegaram no Brasil. Agora, nas próximas semanas, nós devemos ter uma inundação de testes aí. Tem carga 3 milhões de testes chegando, outro com 2 milhões, outro com 200 mil. Então, o fato de ir para a farmácia também criou uma coisa muito importante, que chama-se concorrência. Com isso, os preços devem cair. Nos laboratórios e hospitais que estavam realizando, esse preço estava indo em torno de 250 até 400 reais. Mas eu entendo que a farmácia vai conseguir comprar aí
esses testes em torno de R$ 140, R$ 150. Não é um teste barato ainda, justamente pela procura, mas à medida que for entrando, isso vai barateando. Eu entendo que a farmácia deve comprar esses testes, ainda vai encontrar por volta de 120 a 140, R$ 150. Quer dizer, vai ter que colocar sua margem de lucro e seu serviço também. Então, para quem quiser se basear, baseiem-se no preço de compra, que deve ficar em torno disso, para poder fazer um preço adequado. Claro, é um serviço, vai ter que cobrar aquilo que achar importante, mas eu entendo que deve ficar em torno de 220, por aí, mais ou menos. Vamos lá. Tem aqui uma rodada de perguntas, Marcos, algumas para a Anfarmag. Em relação a compras coletivas, será que a Anfarmag poderia, né, negociar com um fornecedor? Sim, isso a Anfarmag ela já está verificando, justamente, né, critérios também para qualificar esse eventual fornecedor. E, obviamente, isso vai depender também da demanda dos associados. Mas, sim, a Anfarmag, ela já tem isso já dentro do seu planejamento. Também Muito os bom, associados parabéns. falando aqui, né, teremos treinamentos sobre os testes pela Anfarmag? Sim, treinamentos, orientações, informes, ou da Anfarmag, ou em parceria com os conselhos, como, por exemplo, né, o Dr. Marcos acabou de comentar que os CRFs também, e eu imagino que não só do estado de São Paulo, mas de uma maneira geral, serão disponibilizados treinamentos justamente para que o colega ele minimamente, né, esteja qualificado, treinado para a realização desse prestação de serviço. Alguém me perguntando também de POP. Sim, tem que ter um POP com todos os cuidados. O colega diz assim, há um POP da vigilância epidemiológica que estabelece o procedimento em saúde pública. Poderíamos seguir o POP? É uma fonte. Agora, precisa adaptar a sua realidade, porque, na verdade, o POP, em linhas gerais, descreve exatamente a realidade de como você estabelece aí, né, o seu dia a dia. Um colega aqui lembrando, nós tivemos, doutor Marcos, logo no começo aí da pandemia, variações de preço de álcool gel, formulações de hidroxicloroquina, e tem um colega aqui lembrando, olha, atenção para o preço praticado pelas farmácias em relação aos testes. É isso, dentro da razoabilidade e, obviamente, dentro dos custos, né, doutor Marcos? Porque não é só o custo da aquisição do kit. Eu tenho todo o material descartável, eu tenho que depois dar o encaminhamento correto para aqueles resíduos. Exatamente. Então, tudo isso precisa ser precificado. E, obviamente, dentro aí de uma razoabilidade. Exatamente. Tem um colega aqui também perguntando, Marcos, fui lá na casa eventual do paciente, daquela paciente idosa, testei ali. Eu deixo isso registrado. Fala um pouquinho, rapidamente, o que o conselho ele recomenda em relação ao registro do serviço farmacêutico prestado. É importante dizer que esse serviço terá que ser não só registrado e arquivado, como também liberado. E aí, Marcos, eu acho importante que os colegas entendam o seguinte, embora isso esteja surgindo como uma boa oportunidade do ponto de vista de serviço e também do ponto de vista de reconhecimento farmacêutico, mas traz tanto para o farmacêutico como para a empresa farmácia, seja ela manipulação, seja ela drogaria, traz uma responsabilidade que não se tinha. Porque agora a responsabilidade eu faço um exame, mas eu tenho que registrar o exame, eu tenho que arquivar o exame e eu tenho que liberar um resultado através de declaração de serviço farmacêutico assinado pelo farmacêutico que o paciente vai levar junto. Então, por isso da importância de estar bem treinado, conhecer, fazer corretamente, porque se houver algum problema, tanto a farmácia como o farmacêutico poderão ser responsabilizados por isso. Ah, mas isso é bobagem. Não, isso é importante, porque ao prestar um serviço desse, por mais que o custo possa ser 200, 300, não importa, você ser responsabilizado pode custar muito mais caro. Então, é necessário sim fazer, na declaração do serviço farmacêutico, tem que constar qual é a empresa que você comprou, qual é a marca do kit, tem que constar lote. Validade, tem que constar o resultado e também
as limitações, a interpretação e as limitações desse teste. Portanto, há sim uma série de detalhes que precisam ser registrados e a responsabilidade disso é muito importante. Muito bom. Tem um colega aqui lembrando do descarte do material, né? Independente se o teste foi feito na farmácia ou na casa do paciente. A Anfarmag, eu imagino também que o Conselho de Farmácia, né, doutor Marcos, também tentando entender o que diz aí o regulamento, né, para a destinação correta do material. Né? E muito provavelmente isso vai ter que ter também um serviço terceirizado, né, como já acontece, né, no dia a dia da farmácia para outro tipo de resíduo. Fala um pouquinho sobre esse resíduo, por favor, Marcos. Diferente dos outros serviços, como, por exemplo, a vacinação, nesse caso específico do teste de Covid, a Anvisa ela classificou o resíduo, não é só do teste, qualquer resíduo referente a pacientes com suspeita ou então contaminados por SARS e, consequentemente, com Covid, eles foram enquadrados no grupo A1, mas aí a dificuldade, e talvez traga algum problema, eles foram enquadrados como risco biológico de nível 3. Isso significa que esses materiais devem ser inativados antes de serem descartados, não podem ser jogados diretamente no lixo branco para descarte de material infectante. Precisaria ser descaracterizado antes da sua dispensação, do seu descarte. Acontece que para fazer a descaracterização do material, hoje, para esse nível de nível 3, né, de material infectante, precisaria ser por autoclavagem. Então, nós precisamos só entender se é isso mesmo, mas tem um sentido, tá? Como é um vírus, já estava classificado, se não me engano, na portaria 2349, 2349 de 2017, já estava enquadrado, o SARS-CoV já era enquadrado como nível 3 de segurança, ou seja, é um risco, um nível 3 de risco de contaminação por vias aéreas respiratórias. Então, por isso, não foi uma invenção da Anvisa, já estava classificado. Se realmente continuar nessa classificação de risco, terá que ser por inativação por autoclavagem. Nós vamos só confirmar isso também amanhã, Exato. Mas talvez, se porventura, isso também não é impeditivo. Os colegas que têm farmácia de manipulação, se não tiverem autoclave, contratem um serviço, existem serviços de autoclavagem e existem também outros parceiros que vocês podem fazer um contrato para realizar esse serviço para vocês. Então, é só uma questão de segurança, mas isso não é o motivo de impedimento, não, muito pelo contrário. Muito bom. Marcos, a gente está chegando aqui no final. Já? E aqui uma última pergunta. Vamos supor que o paciente deu negativo, testou lá na farmácia, deu negativo, e depois de alguns dias ele deu positivo. Ele pode processar a farmácia? Pode, se a farmácia não tiver na sua declaração de serviço farmacêutico, não tiver sido clara, primeiro, no atendimento a esse paciente quando fez a anamnese, não pegou a data correta, não fez uma boa análise, e depois não explicou no seu teste as limitações do teste, e que um teste negativo não efetivamente para diagnóstico, ou seja, corre o risco sim, dependendo da fase em que o paciente está com o seu sistema imunológico, pode não ter produzido anticorpos suficientes para poder ser pego. Então ele tem que ter isso muito claro e documentado para se defender, porque o paciente com um resultado negativo, ele vai imaginar que ele não tem a doença naquele momento e depois poderia justificar-se dizendo, olha, foi um erro de resultado. Isso acontece muito no laboratório, por isso a necessidade de se documentar para se proteger, para nós não cairmos, porque tem muitas pessoas que vão entrar com processo com devido por justa causa e tem muitos que fazem isso no laboratório até com uma intenção duvidosa. Então, se documentem e coloquem isso nos seus laudos para que não corram riscos. Marcos Machado, muitíssimo obrigado. Como a gente comentou aqui, é tudo muito novo para as farmácias em geral e não seria diferente para as farmácias magistrais, mas obviamente que a decisão ele é muito individual, a decisão de fazer ou não. O colega farmacêutico, ao decidir, ele precisa ver desde a legislação,
adequação de estrutura, procedimento, e eu diria que também isso tem que estar dentro do posicionamento dele, dentro de uma oportunidade que se abre para que a gente amplie os serviços focados ao paciente. Nós estamos falando aí da farmácia 4.0, nós sempre falamos aqui de tratamento individualizado, e não tem como a gente falar de tratamento individualizado sem levar em consideração as pessoas. Exato. Mas aí tem, inclusive, um colega, olha, mas afinal é bom, é ruim fazer o teste na farmácia? É muito particular. Agora, sem sombra de dúvida, é uma oportunidade. E se por um acaso não for em relação ao teste do Covid especificamente, que as farmácias magistrais atentem, porque isso também não é novo, para a prestação, para a ampliação dos serviços farmacêuticos que essa farmácia presta. É onde a gente já tem RDC 44, com toda a normatização, monitoramento de alguns parâmetros bioquímicos na farmácia. Então, tudo isso é um contexto, né, Marcos? Deixa eu dar os últimos recadinhos aqui para eu fechar com a última palavra do Marcos, tá? Pessoal, a live ficará salva por 24 horas aqui no Instagram e na sequência a gente, 24 horas, depois nos nossos canais, e na sequência, acabando aqui, a gente já publica aí no IGTV, tá? Aí nas nossas mídias sociais, tá? Para que vocês possam compartilhar aí com os colegas. Também é importante frisar, a equipe da Anfarmag vai continuar trabalhando, ampliando os seus informes, para conforme os novos entendimentos, a gente vai dando esse suporte para respaldar o colega na decisão de prestar ou não esse serviço farmacêutico. E as compras coletivas, falaram aqui tanto de kit, como eventualmente de softwares interessantes para prestação de serviço farmacêutico. Podem ter certeza, associados, que tudo isso está no radar da Anfarmag. Marcos, boa noite. Eu já agradeço a sua participação, foi muito enriquecedora, esclarecedora. E uma mensagem final, então, para os nossos colegas, por favor. Bom, primeiro eu queria parabenizar a Anfarmag, porque, para mim, isso é inovador, né? Trazer a discussão para um setor que trabalha de uma forma diferente, ou seja, focada realmente no paciente, no contato, na individualização do paciente, no atendimento, eu acho um assunto inovador e está de parabéns, Sasquete, porque não é um assunto que tem sido discutido muito com o setor magistral, mas o momento que se apresenta é de uma importância enorme e eu tenho certeza que se o setor magistral entender isso, pode fazer realmente desse princípio aqui de diagnóstico por Covid, pode transformar a farmácia magistral também, ainda mais numa forma individualizada de lidar com o paciente, mas a aproximação com o sistema médico, que eu acho isso muito importante. Então, queria agradecer, parabenizá-los pela iniciativa, achei muito bacana, espero poder ter contribuído, sei que os colegas ainda estão em dúvida, se tiverem, eu vou deixar aqui, o meu e-mail é marcos.ferreira@crfsp.org.br, eu estou à disposição para poder tirar dúvidas e conversar. Para mim isso é um prazer e não tem nenhuma dificuldade. Os colegas que puderem aproveitar a oportunidade, o façam, porque isso tem sim, claro, tem toda uma questão empresarial, mas tem sim uma nova forma de colocação profissional do farmacêutico, se colocar na sociedade e poder dialogar com o paciente e com o médico. Eu acho isso muito importante. Então, muito obrigado e a todos vocês uma boa noite. Muito obrigado, Marcos Machado. Obrigado a todos que nos acompanharam. Lembrar, pessoal, que nós estamos com uma campanha no nosso app de compras coletivas, de panos para limpeza. Então, confira. Quem ainda não tem o aplicativo, baixe o aplicativo, economize você também, como aí centenas e centenas de associados. É isso aí, pessoal. Um forte abraço, bom final de domingo e amanhã nós retornaremos dentro desse nosso trabalho de dar todo o apoio e orientação para vocês desempenharem a atividade junto aí à sociedade. Muitíssimo obrigado, boa noite, até a nossa próxima live. Um abraço, tchau.
Obrigado, um abraço a vocês.